Nós temos nesse versículo uma regra de ouro, onde Jesus ele nos orienta a uma manifestação prática de amor em duas condições: em sua forma máxima, segundo, concedendo aos outros aquilo que buscamos. A pergunta é então: a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, depois de ouvir todo o sermão do monte, da cruz, todo o sermão dirigido pelo Espírito Santo por intermédio dos profetas, no ministério de Cristo e também através do ministério dos profetas, como é que nós estamos agindo? Será que nós estamos agindo nesse amor? Ou diríamos que mesmo ouvindo, mesmo observando qual é a vontade dele, nós não nos encontramos numa condição de prática naquilo que ele tem falado a nós. Nós temos nos dedicado ao outro, nós temos nos dedicado ao próximo, ou há em nós um sentimento ainda individualista? Amém? A pergunta aqui, queridos, é: nós temos nos movidos no amor? A pergunta aqui é: nós temos nos movido neste desejo de servir alguém, servir o próximo? No que você foi útil esta semana que passou a um perdido? No que eu fui útil esses últimos dias a um perdido? Não dê desculpa que não houve perdidos no seu trabalho, na faculdade, na sua vizinhança, na sua casa, dentro da igreja. Sim, haviam muitos perdidos. E no que nós somos úteis? Porque quando Jesus está dizendo: eu quero que vocês façam com as pessoas vocês façam com as pessoas o que você gostaria que fizessem com você. E não há nada que eu deseje mais, não há nada que eu desejava mais, porque hoje eu estou nesta condição, do que ser salvo. Eu desejava ser salvo, aí eu estou salvo. E a questão agora é: no que eu tenho sido útil àquele que não é salvo ainda? No que nós estamos sendo úteis para aqueles que são perdidos? O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios 2:8: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas vem de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Ele nos identifica como criação de Deus, realizada, idealizada, concluída em Cristo. Ele não vai dizer que nós somos criação de Deus, realizados e multiplicados a partir de Adão. Mas Jesus ele veio milhares de anos depois de Adão. Milhares de anos já existia a raça humana e nós temos a pessoa de Jesus. Mas ele está nos colocando aqui dentro de uma perspectiva, na perspectiva que nós somos uma criação realizada em Cristo. E a criação realizada em Cristo é a nova criação, é a nova criatura, é o novo homem. Querido, quando nós aprendemos sobre o Sermão do Monte, nos muitos meses em
Todos os domingos, eu me lembro que eu estive em todas, porque fui eu que ministrei todos. O domingo que eu não estive porque eu estava doente, o pastor Pedro trouxe outra ministração. Mas nós fomos lidando ali com inúmeros desafios que o caráter de Cristo exige, e na realidade de um ser humano natural ele não consegue fazer aquilo. Por isso é pedir demais para você ser servo, por isso é pedir demais para você se entregar por alguém. Mas quando eu me lembro que nós aprendemos isso, que o Sermão do Monte ele é dentro de uma realidade que é no tempo da graça, ou seja, apenas com o apoio e a motivação do Espírito Santo, que funciona como uma força motriz dentro do meu interior, eu consigo então fazer com os outros o que eu queria que fizessem comigo, me doar para o outro, porque alguém se doou por mim, amar o outro porque alguém amou a mim, perdoar os outros porque eu fui perdoado, ajudar os outros porque eu fui ajudado. E a questão aqui é inteiramente a respeito de levar salvação àqueles que são perdidos. Então, se você é nova criatura em Jesus, você foi salvo para viver boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Então Deus ele preparou um tipo de obra. Qual obra? O amor, para que a sua criação praticasse. Mas a sua criação, destituído da glória como ele estava, era incapaz de fazer isso. Então o que Jesus ensina para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. E quando há esse novo nascimento, a ponto do camarada se tornar nova criação, ele se submete a aprender tudo de novo, ele é novamente doutrinado, ele é novamente ensinado, agora segundo a natureza de Jesus, ele começa a praticar estas boas obras, e estas boas obras, ele está dizendo que é o amor. Eu volto a perguntar: no que nós fomos úteis a alguém que está perdido nos últimos 7 dias? Se esta palavra ela não tem peso nenhum no seu coração, se você não se sente cobrado com isso, porque eu me sinto, você vai precisar rever o seu novo nascimento, porque de repente você ainda, pode ser que você até nasceu de novo, mas não desenvolveu nele. Por algum motivo você está limitado por alguma enfermidade que tem impedido você de se desenvolver nesse novo nascimento, porque o desenvolvimento nesta nova personalidade traz uma identidade paterna. Alguém ouviu isso? Uma identidade paterna da qual nós não tínhamos. Amém? O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar dizendo: o amor jamais morre. As profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando no entanto chegar o que é perfeito, o imperfeito será extinto. 1 Coríntios capítulo 13 já foi usado por poetas, cantores, por pastores, preleitores, coaching, todo tipo de gente. Mas o objetivo de falar sobre amor do apóstolo Paulo não era um amor material, não era um amor sentimental. Quando o apóstolo Paulo fala sobre amor, ele não estava falando sobre relacionamento entre dois namorados. Quando ele estava dizendo que o amor vence tudo, esse amor que ele se relaciona é o amor de João 3,16, né? Deus amou o mundo. É o amor que está escrito ali na primeira carta do apóstolo João, que ele diz que Deus é amor. É o amor de Apocalipse, que a Bíblia diz que ele vem cavalgando para resgatar a sua noiva. Então quando ele diz que o amor vence, ele está dizendo: Deus vence.
o caráter, a personalidade dele vence. Mas mesmo sabendo que esse amor é o amor que vem de Deus, então ele pega esse amor e quando ele é alinhado na minha vida, eu passo a ter um comportamento com o próximo. E aí ele vai dizer, então esse amor dentro de você, ele vai ser paciente, ele vai ser bondoso, ele não vai ter inveja, ele não vai ter vanglória, vaidosa, sabe aquele negócio de ter glória. Ele não vai ser arrogante, ele não vai se portar de forma inconveniente, ele não vai ser egoísta, ele não vai ficar com fúria facilmente, ele não vai guardar rancor, ele não vai se alegrar na injustiça, ele não vai, antes ele vai ter felicidade dentro da verdade, ele tudo sofre, ele tudo padece, ele tudo espera. Ninguém vai dando nenhum tipo de glória aí, meu Deus do céu, parece que eu estou lendo um livro que não é a palavra de Deus. O amor tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo suporta, ele jamais morre. E por que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo isso não era à toa, irmãos. Ele estava dizendo, o amor de Deus no meio de vocês, se ele for de Deus realmente, ele vai ser a força dentro de vocês, para que todas as limitações, ele vem falando de muitas limitações, ele vem falando de impaciência, ele vem falando do oposto da bondade, ele vem falando do oposto ele vem falando da inveja, ele vem falando do oposto da humildade, que é a arrogância. Ele vai falando de alguém que se porta de forma inconveniente, ele vem falando de alguém que se alegra com a injustiça. Então todas as limitações que o ser humano tem para relacionamentos com o próximo, praticamente são anuladas, aniquiladas, porque é uma força maior de uma nova criatura que está agindo nesta pessoa, de forma que as boas obras dela, que são obras esperadas por Deus, que foram criadas por Deus desde o início, começam a ser atribuídas. E agora esse cara começa a andar então, e a necessidade dele é salvar um perdido, é ganhar alguém que está em sofrimento, é ajudar alguém que está caído. E aí ele vai dizer que o amor jamais morre, mas a profecia, ela desaparecerá. Não, você não leu errado. Jesus está dizendo, portanto, tudo o que quereis que façai a vós, façai aos outros, porque esta é a lei dos profetas. Jesus destaca dois objetos: profecia e amor. E o apóstolo Paulo fala dos mesmos dois atributos: profecia e amor. Paulo diz: a profecia acaba, mas o amor continua. Jesus é o verdadeiro amor que veio à terra, então as profecias se acabaram nele. Ele é o cumprimento da profecia. Mas a profecia, ela continua tendo validade na vida daquele que ainda não conhece. Então quando a profecia ela chega até mim, ela precisa morrer. Como assim a profecia precisa morrer? Ela precisa cumprir, ela precisa cumprir a finalidade dela, que é estabelecer o amor de Deus. E por que no início da ministração aqui, nós falamos, irmãos, nós temos feito aquilo que o Senhor Jesus nos orientou, porque a profecia ela chegou até mim, ela chegou até você. É inegável isso, a profecia chegou até mim, mas ela morreu em mim. Ou seja, ela cumpriu o efeito dela prático em mim, porque agora eu tenho a profecia sendo substituída pelo amor. Porque ele vai dizer, o amor dura para sempre, a profecia morre, mas o amor continua. Esse amor que vem de Deus, que nos ensina a ser como Jesus, ele está sendo efetivo na minha vida. A profecia tem cumprido um papel de produzir o nascimento do amor em mim.
Jesus vai dizer em João que se o trigo não caísse ali, não morresse ali, ele não cumpriria toda a previsão e toda a profecia que foi feita a ele. Mas se o trigo cai e ele morre ali, então ele produz outras sementes. Jesus não tem ministrado o meu coração à toa, irmão. A frase que mais tem marcado o meu coração nos últimos meses, ministerialmente falando, você já deve ter ouvido eu falar aqui, mas meu temor é que as pessoas ouçam e não reajam. Você já ouviu falando isso? Você tem reagido ao que tem sido dito aqui? Você tem reagido ao que Jesus tem falado aqui, ou você acha que não é com você? Você tem reagido ao que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração? Ou você sai desta igreja, querido, você acha que, bom, ninguém sabe o que eu estou fazendo em casa, ninguém sabe o que eu estou fazendo com o celular na mão, ninguém sabe o que eu estou fazendo em casa, querido, é o contrário. É justamente a pessoa que você está escondendo que mais sabe sobre a tua vida. E aquela que você tenta mostrar o contrário, elas não sabem nada, porque para elas você só mostra a aparência, mas Deus conhece a sua essência. E a questão é, quando a profecia dele tem chegado até mim, em forma de uma palavra dirigida por um mestre, por um pastor, por um evangelista, por um apóstolo, pela palavra, por uma música, por intermédio da natureza, seja lá como for, mas os atributos de Deus são visíveis, ou seja, não tem como eu fugir desta realidade. Ele fala a verdade dele de alguma forma para mim. Até para aqueles que não conhecem a lei, em Romanos 2 a Bíblia fala que a própria natureza testifica os atributos de Deus, a justiça dele. E a questão é, quando a profecia chega em mim, ela cumpre o efeito prático em mim agora. Um amor é despertado no meu interior. E as boas obras testificam isso, porque o meu desejo é se entregar por esta causa desse amor, que é Jesus, e ganhar os perdidos ou não. O que você tem feito quando tem sido profetizado? Porque Jesus ele chega e fala aí, ó, a lei dos profetas está aí, ou seja, vocês sabem. A primeira coisa que você tem que colocar no teu coração é que você sabe o que é verdade. É que você sabe o que Jesus espera de você. Você sabe qual é a conduta, o comportamento que Ele quer que você tenha. A profecia tem chegado a mim, a profecia tem chegado a você, mas ela tem morrido em mim. Ela tem cumprido um efeito prático em mim, que é de despertar o amor que vem de Deus, que dura para sempre. Ou ao invés dela chegar em mim como uma boa semente, de alguma forma eu tenho dado as costas, eu tenho virado meu ouvido, não tenho dado atenção a ela. É interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer: nós, portanto, em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. O que ele está dizendo? São muitas coisas que ele quer dizer aqui. Dentre elas, que esse amor de Deus em parte ele conhecia, mas em parte ele profetizava. Irmãos, em parte nós iremos ter facilidade para desenvolver o amor de Deus ao próximo. Em parte nós precisamos de profecia. Em parte nós precisamos de motivação gerada pela ministração da palavra do Espírito Santo no nosso coração, porque essa profecia desperta em nós o amor. Paulo está dizendo: em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Muitas coisas têm chegado até mim e são parte de profecia, são coisas novas. Outras realidades eu conheço. Irmãos, facilmente você faz algumas coisas do qual você já foi convencido pela palavra profética. A palavra profética está ligada à salvação, à volta de Jesus. Então você faz naturalmente. Outras, você precisa permitir que a profecia de Deus penetre no seu coração para que você desperte e conheça aquilo. Mas esse tem sido o maior problema, irmãos. Nós temos fechado o nosso coração, de forma que uma música tem sido tocada, de forma que uma palavra tem sido dita, mas o nosso coração está fechado para aquilo. E não sou eu quem estou dizendo para você, querido. Eu não combinei nada com você, não sei a tua vida. O Espírito Santo está falando para mim e para você.
Sou eu que estou tentando adivinhar a tua vida, mas é Jesus que está falando que o teu coração está fechado. Você não está em aberto à palavra profética dele. E você quer que um amor nasça em você, mas para ele nascer, primeiro a palavra profética precisa convencer que o teu eu, que o teu ego, que tudo aquilo que é oposto ao verdadeiro amor, primeiro morra. Alguém crê nisso aí, meu Deus do céu? Paulo também vai dizer para os romanos que o amor, ele é a base de todos os dons. E ele vai dizer no final: a ninguém ficais devendo nada, nenhuma coisa, a não ser o amor fraterno, com que devei-vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido o quê? Finalidade: cumprir a lei, cumprir a palavra profética. Como que eu vou cumprir a palavra profética? Amando. O que ele disse? Você não vai dever nada. Nós estamos devendo o que não deveríamos dever. Nós estamos devendo o que nós não deveríamos dever. E estamos quitando o que não deveríamos quitar. Aquele ódio que você carrega, aquela mágoa que você carrega, aquela tristeza que você carrega, era uma dívida que deveria ter sido paga pela palavra profética da cruz, que perdoou os nossos pecados, mas a gente continua devendo aquilo, carregando. E a única coisa que nós deveríamos dever era o amor. E o que é uma dívida de amor? Querido, você ter uma dívida é porque você recebeu algo de alguém e você tem que se colocar numa condição de pagar. Quanto mais você deve, mais você paga. Se você tiver uma dívida impagável, significa que você não tem condições suficientes de pagar por aquilo que você pegou. A graça de Deus não é qualquer coisa. Só ela entendeu. Vou falar de novo. A graça de Deus não é qualquer coisa. A graça de Deus é um preço muito alto que foi pago por mim, do qual eu não tenho condições de pagar, do qual eu não tenho condições de pagar, do qual eu não tenho condições de pagar. Eu não posso pagar. Eu não posso pagar o que Jesus fez na cruz. É impagável. Ele perdoou os meus pecados. Ninguém podia fazer isso. Só que Jesus, Deus, Ele não vai chegar até mim e vai falar: então agora eu quero que você me pague. Não. Ele aponta você para um outro indivíduo igual a você e diz: não tente pagar para mim, pague para ele. Você não deve a mim, você deve a ele. Se eu tenho uma dívida com o mundo, não foi o mundo que morreu por mim. Quem morreu por mim foi Jesus. Mas ele transfere agora o pagador ao mundo. Em outras palavras, eu fui tão perdoado, e ele não me coloca numa condição de tentar devolver perdão para ele, porque ele não precisa de perdão, porque foi ele que me deu perdão. Mas ele me inclina para o mundo e diz: então perdoa o mundo. Você foi amado por mim, então ame o mundo. Você se entregou eu me entreguei por você, então se entregue ao mundo. Se nós não entendermos que nós temos uma dívida com o mundo, como cristãos, a coisa vai ficar muito difícil, irmãos. E é por isso que nós passamos pelo travesti e nós não sentimos nada para falar para ele, a não ser alguns crentes hoje, extremamente intolerantes e radicais, que odeiam e desejam o inferno, aqueles que poderiam ser seus filhos. Nós passamos por um traficante, por um morador de rua, e não sentimos nada. Nós passamos de frente a uma balada, você aí passa de frente a uma galera que está usando narguile, e você não sente nada, a não ser, em alguns casos, desejo de ir lá usar com eles, porque a palavra profética ela ainda não tocou no interior do seu coração, chamado essência, e disse assim: cara, você está devendo. Não, eu aprendi que a graça pagou tudo. Não, Jesus disse: você está devendo, mas agora você não está devendo o mundo, a Deus, você está devendo o mundo. Você tem toda a condição de ir lá e pagar a dívida que eles têm. Essa é a sua dívida, pagar a dívida de alguém, quitar a dívida de alguém. E eu tenho feito isso. Nós temos feito isso. Aí ele vai dizer: porquanto os mandamentos não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, se resume numa única coisa: amar o próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo, portanto o amor é cumprimento. É isso. A lei dos profetas se cumpre em mim quando eu pratico o amor, a entrega. Seja sincero, irmãos, no que
nós nos comparamos a Jesus. Porque foi assim que Deus ele reagiu à rebelião do homem, oferecendo e se sacrificando pela humanidade para salvá-lo através da graça. O nome disso é o que? Amor em sua forma máxima. E no que eu me esforcei ao máximo para me entregar por alguém? Se eu estivesse na pior, eu gostaria que alguém se esforçasse ao máximo por mim. Mas quando eu fiz isso por alguém? É hora de nós buscarmos o Espírito Santo, termos mais força em nossas orações, mais constância, mais vontade, e dizer: não, eu acho que o tipo de cristianismo que eu estou levando não é aquele que Jesus esperava. Aonde foi, irmãos, que Deus ele desejou visitar o homem uma vez por semana? Ah, mas eu venho uma vez por semana aqui na igreja só, pastor, mas eu busco a Deus na minha casa. Será, irmão? Eu não estou julgando você, estou julgando a mim. Será que nós buscamos? Eu me entrego igual a Ele se entregou por mim? Ele é primeiro na minha vida mesmo? A única coisa que Deus tinha era o que? Tudo. A única coisa que Jesus tinha era o que? Tudo. Vocês não entendem quase nada, né? Eu estou falando da glória, irmão. Estou falando da honra, da adoração de todo ser. A única coisa que Jesus tinha era tudo. Aí ele fez assim: eu abro mão de tudo por causa deles. E você e eu, do que a gente abre mão por causa de Jesus? Do que? A gente coloca Jesus para caminhar junto na minha vida. Jesus não está caminhando, irmãos, paralelo ao mundo comigo, não. Não, pastor, não sou eu que estou inventando, irmãos, é a Bíblia que está dizendo isso, é Jesus que está dizendo isso. Houve entrega, houve sofrimento, porque a gente sempre aprende: não, o caminho da graça não tem sofrimento, é tudo muito fácil. Para quem não entendeu direito, porque o caminho da graça não é tão fácil assim. Aí ele vai dizer: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos. Irmão, o cristianismo não é um tipo de religião que a gente vai nos enquadrar e discernir o tempo em que os apóstolos viviam, porque se trata de outra realidade. Eu vejo muita gente hoje querendo cumprir os atributos religiosos, culturais e sociais que valiam para 2000 anos atrás. Outro dia eu vi uns irmãos andando de pano de saco. E que é isso, andar de pano de saco? É em sinal de humildade. Não é assim que demonstra a humildade hoje. Pano de saco não tem significado nenhum para a nossa sociedade. Aí o cara coloca pano de saco e entra dentro do ônibus. Que significado tem isso? Ele está dizendo: é para discernir o tempo. Que tempo que eu vivo? Eu vivo em 2018 e a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Então eu vou discernir o tempo, o meu tempo e o tempo de Deus. Irmão, você tem discernido o tempo de Deus? As coisas que têm acontecido na sua família, na humanidade, as coisas que estão acontecendo em nossa sociedade, você interpreta isso como um som sendo tocado no céu, dizendo que o noivo, ele está desejando resgatar a noiva, ou você acha que não? Como disse o apóstolo Pedro, muitos estão dizendo aí que por ele tardar, estão zombando que ele não vai vir mais. Não se esqueçam, hein? Não é porque a promessa está tardando que ela vai falhar. Em 2 Pedro capítulo 3, a gente leu aqui no curso de escatologia. Nós discernimos o tempo, irmãos. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão se acabando, e nós estamos observando, não estamos entendendo nada do que está acontecendo. Por isso que semana passada nós falamos aqui que cristianismo não é para ignorantes. O
cristianismo é para pessoas que entendem, que conhecem. Irmãos, a tragédia está aí na cara, a destruição está aí, e alguns estão rindo, como se fosse uma brincadeira. Discirna o tempo. Alguém pode dizer amém aí, queridos? Discirna o tempo. Discirna o tempo. Através da sua realidade você deve fazer alguma coisa. Um amigo meu disse assim: Machado, outro dia eu cheguei num hotel em outro país, e o Espírito Santo disse para mim: você precisa ganhar essas pessoas para Jesus onde você está. Eu falei: ganhar quem? Não tem ninguém aqui. E ele disse, o Espírito Santo disse ao coração dele, ele falando no coração: no que eu posso ser útil aqui onde eu estou, o reino de Deus. Ele pegou um monte de papel e escreveu alguns textos de Romanos 8, que nada se separa do amor de Deus, a morte. Colocou o telefone dele, começou a colocar embaixo das portas, que ele percebia que tinha gente hospedada. Irmão, você vai no parque de diversão, você vai na praia, você quer viajar para tudo quanto é lugar, você quer ganhar dinheiro, e a pergunta que eu te faço é: onde é que o reino de Deus está incluído nisso? Porque ele deveria estar lá no número 1 do que você vai fazer, para onde você quer ir. A gente nem lembra, irmãos, porque nós não discernimos o nosso tempo. Jesus está dizendo: faça com os outros o que fizeram com você. Você está disposto a fazer isso? A se colocar no campo de batalha para salvar alguém? Ninguém nem responde, irmãos. Você vê como é que a coisa está difícil. Não, mas meu trabalho é lugar de ganhar dinheiro. Não, mas a minha diversão é lugar de divertir. Não sei o que você está fazendo aqui na terra, irmãos. Você crê de fato que você está aqui como peregrino? E o Senhor Jesus quer te usar para salvar outras pessoas? Discirna o tempo. Discirna o seu tempo, querido. Veja no que você pode ser útil a alguém que está sofrendo. Não, Jesus não te chamou para você ser aquele crente chato, sabe, que fica falando de religião lá dentro do emprego, mais atrapalha o reino do que ajuda. Jesus está falando de amor. No que você pode ser útil ao depressivo, no que você pode ser útil ao drogado, no que você pode ser útil àquele que tem um conflito sério, aqueles que está se perdendo. Amém? É hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Você crê nisso, irmão? Ele está dizendo: a salvação está mais perto agora do que quando você creu. Só que você está dormindo. E qual é o nome disso? A parábola das virgens que dormiram. Elas foram salvas porque elas tinham azeite, mas elas dormiram. E o problema é quando a salvação está chegando e eu estou dormindo. Por quê? Porque a questão é que está faltando azeite, ele está acabando. E a questão aqui é, irmãos, o que é que está determinando a tua caminhada como cristão? Porque quando a gente parte do zero, a nossa cabeça, o nosso coração é preenchido de azeite, a gente começa a caminhar. Só que no meio do caminho, querido, essa palavra profética, ela deixa de ter um peso na minha vida, e esse azeite vai acabando, eu vou dormindo. Quanto mais o tempo passa na sua vida, o que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido? Jesus chamou para uma realidade. Ele disse: não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o odre não aguenta, se espatifa e o vinho é derramado. Para entender um pouco melhor esta comparação, Jesus vai dizer: você não pode pegar uma pessoa nova e colocar um trapo, uma roupa velha nele, tem que ser uma roupa nova. O que é roupa nova? Aí a banda, pastor, também. O que é roupa nova? O que é odre novo? Uma nova pessoa. Meu Deus do céu, uma nova pessoa.
gerada em Jesus, nova criatura. Você coloca o vinho para ser fermentado aonde? Num odre velho, não aguenta, espatifa tudo, aí você morre ali. É o que tem acontecido com a gente, irmãos. Coloca o vinho novo aí para ser fermentado. Tem a impressão que dá que Jesus está falando que o bom é o vinho novo. Todo mundo vive falando, vinho novo, recebe o vinho novo. Não, irmão, o bom é o vinho velho. Quem bebe vinho sabe disso. Alguém bebe vinho aqui? Só o irmão que teve coragem de levantar a mão. Os outros pingaiados aí ficou tudo no silêncio. Vinho novo é o vinho meia boca. Vinho que já é mais velho é bom. Jesus fala, o vinho bom é o vinho velho. A questão é, irmãos, a palavra profética, ela está produzindo um comportamento de excelência dentro de mim. O amor está sendo cultivado ou não? Toda hora eu tenho que buscar um vinho novo. Por que eu preciso de um vinho novo? Porque o meu odre é velho, porque o meu comportamento é velho, não é nova criatura. Aí ele não resiste. E aí a sociedade crente hoje, meu Deus do céu, o que ela mais precisa é de novidade. Música nova, livro novo, palavra nova, conferência nova. Vê se falta conferência no Brasil, irmão. O Espírito Santo até falou para mim, não faz esse ano conferência aqui na igreja. Não precisa, todas as igrejas estão fazendo conferência. Vamos fazer conferência de mulheres aqui na igreja. Para quê? Para que fazer conferência de mulher? A pastora Juliana se coloca à disposição de todas as mulheres, quem procura ela. Vamos fazer conferência de casais aqui. Para quê? Toda terça-feira eu atendo os casais aqui, não vem ninguém para mim poder atender. Agora vamos fazer conferência de casal? A gente não precisa de conferência de casal. A gente não precisa de conferência de avivamento, então. Vamos fazer conferência de avivamento para o pau quebrar. Para quê? Novo. Jesus está dizendo assim: se a palavra profética cumprir em você, um amor foi gerado. E Ele não quer substituir toda hora esse amor. Esse amor é um só. Ele quer fazer florescer, crescer, vivificar, fermentação no vinho. Então deixar ele mais puro. Isso tem acontecido em mim, irmão? Ou a minha velha criatura, o meu comportamento de homem não tem permitido que a profecia se cumpra em mim, e esse amor não é glorificado, não é fermentado, não é aperfeiçoado. Entenda o tempo profético, irmão. A frieza de muitos cristãos, a irresponsabilidade de muitos pastores, o cenário geopolítico em Israel, a degradação e a perversão na humanidade. Identifica o tempo, porque Jesus ele está voltando. E no que você pode ser útil a alguém agora, no que você pode salvar alguém agora, então nós temos que fazer conferência para as mulheres, nós temos que fazer conferência para os casais, conferência de avivamento lá fora, no mundo, onde estão os perdidos, onde estão os sofredores. E não ficar se envolvendo. Pastor, mas o senhor é o primeiro a fazer aqui louvor. Eu gosto disso porque a gente precisa de comunhão, de fazer culto ao Senhor. Mas não é a nossa dependência isso, irmãos. Porque Deus não está dependendo de um culto que eu vou dar a Ele. Isso é uma expressão de adoração e gratidão que Ele tem feito a mim. Mas sobre vinho novo, não, está errado. A palavra profética se cumpriu em mim. Então agora eu quero que esse amor floresça. Entenda o que Jesus está dizendo pela boca do apóstolo Paulo. Ele vai dizer: a noite vai passando e chegando o seu final, e logo a alva alvorece. Está clareando. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamos da armadura da luz. Não é qualquer versículo. Ele está dizendo: está clareando. Para de fazer obras que são relevantes e referentes às trevas. Comece a praticar as obras daquilo que vai acontecer. Nós estamos em trevas, mas Jesus falou que a nossa luz resplandece nas trevas, mas está clareando. Daqui a pouco as minhas obras vão refletir na luz. Agora elas refletem nas trevas. A questão é, nós falamos de um reino futuro, mas não vivemos ele agora. Nós falamos de um reino de Jesus, que Ele vai voltar e vai acontecer, mas a gente vive isso com intensidade agora?
Isso é demonstrado no meu relacionamento com o mundo. A gente vive a eternidade agora. A gente quer mesmo ver Jesus. Olha só uma música que a gente canta na igreja: eu só quero ver você. A chamada que é: se a palavra profética alcançou o teu coração, você vai mudar radicalmente, e você vai ter só uma mensagem no seu coração, que é de amor. Amor por quem? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que significa esse versículo? Eu amo a Deus tanto, 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 que eu também amo o meu próximo. Para quê? Para que ele ame a Deus também tanto, tanto, tanto. É amar a Deus para que o próximo também ame a Deus, e não deixar o próximo perdido, porque eu tenho uma dívida para salvá-lo. Amém? É isso. Ou será que nós não somos ainda segregacionistas? O grande problema era esse, irmãos. Jesus disse: não, vocês têm que fazer o próximo que vocês querem para você, porque a classe religiosa da época: não, nós somos de Deus, e esses aí são gentios, nem fala com eles. Jesus disse: não é isso. Não, pastor, eu não sou assim não. Não é isso que a Bíblia fala em Tiago capítulo 2? Não sejais, não façais acepção de pessoa. Não, eu não faço acepção de ninguém não. Eu trato o negro da mesma forma que o branco. Eu trato o gay da mesma forma que o heterossexual. Do mesmo jeito, eu não faço acepção de ninguém. Será que não, irmão? Quando eu passo pelo perdido, o que eu faço com ele? Porque se eu não desejo salvá-lo, de duas uma: ou ele não precisa ser salvo, ou eu não quero que ele seja salvo. Não teve um mendigo espiritual, não teve um pobre de alma, não teve um cativo, um oprimido, do qual Jesus não tenha passado e tenha sentido íntima compaixão e desejo de salvar. Quando nós olharmos para o mundo, nós precisamos ter um olhar de misericórdia, um desejo de salvar o mundo, porque se a gente tiver esse olhar, a gente vai ter também esse comportamento, porque o nosso comportamento, ele é motivado pela nossa visão, por aquilo que nós enxergamos, nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo determina o nosso comportamento no mundo. Se você olha para o mundo e deseja o mundo, é porque ele não precisa ser salvo. Mas se você olha para o mundo e sente pena, misericórdia, você tem um desejo de salvar. Então você está fazendo aos outros o que fizeram a você, e o que fizeram a você, Jesus morreu por você. E a chamada é que você se entregue pelos perdidos. No que você pode ser útil a Jesus no seu trabalho, é a pergunta. No que você pode, não, no que nós estamos sendo úteis, na sua faculdade, no seu círculo de amizade, na sua casa, no seu trabalho, no que você pode ser útil. Você está ali executando um serviço profissional, ou há um apelo no seu coração para salvar aquela pessoa, do qual você desempenha um papel funcional, trabalhista para ela. Em boa parte das vezes nós não conseguimos fazer isso, porque nós somos cheios de religião, com um vinho muito novo. Jesus: não, você precisa de um vinho, digamos que melhor, mais velho, aperfeiçoado. Deixa a minha profecia se cumprir, para que um amor seja trabalhado, e cada dia você se torne uma pessoa do qual o mundo vai olhar para você e vai falar: eu preciso experimentar aquilo. Olhe para mim, nós somos irresistíveis. Nós somos irresistíveis. A pergunta: o mundo, quando olha para mim, diz assim: eu preciso ser igual a ele. Jesus foi a pessoa mais irresistível possível. Os fariseus, os judeus, o seu próprio povo, que por zelo à lei, que contrariava ele, se rendia. Que sabedoria! Quando ele falava, eles não tinham argumento. Alguns iam escondido ver ele. Vieram homens lá da Grécia: queremos conhecer Jesus, vamos levar ele para a Grécia, para ele trazer essa filosofia. No grande cenário da humanidade, no grande berço da filosofia que é a Grécia, era gente de tudo quanto é lugar, porque havia um sentimento, um amor irresistível.
Não pense você que a mensagem arrependei-vos hoje, porque é chegado a vós o reino, é uma palavra dura do qual não desperta o mundo, porque essa era a palavra que tornava Jesus irresistível. Não pensa você que abandona o seu pecado para ver a glória de Deus, é uma palavra dura e ninguém vai na igreja com essa palavra, porque essa era a palavra que tornava Jesus irresistível. O que tornava Jesus irresistível era o amor que ele tinha e o desejo de salvar aqueles que eram perdidos. Por isso ele diz: eu vim como médico para aqueles que são enfermos, eu vim para aqueles que são ovelhas que estão desgarradas. A igreja do Senhor é irresistível, irmão. Que a gente possa ter esse Espírito Santo e essa irresistível graça possa tocar todas as pessoas por onde nós passarmos. Vivamos de modos decentes, em plena luz, não em orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, pecados, né? Desavenças, invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando os desejos da carne. Por que a gente passa tanto tempo idealizando o desejo da carne, irmão? E a gente passa tanto tempo idealizando: o que eu vou conseguir, o que eu vou fazer, e põe no papel, e é isso, é aquilo outro. Por vezes são desejos pecaminosos, por vezes são só desejos materiais dessa terra que vão ficar aqui. Há uma chamada para que a gente comece a idealizar aquilo que a gente tem confessado, que é um reino de Deus. Isso não pode ficar só no campo da religião, irmão, frequentei a igreja. Sabe qual que é a maior dificuldade que eu tenho aqui na igreja, irmão? Não é ter povo aqui na igreja. Já percebeu que a igreja está sempre cheia de domingo aqui? De manhã dá umas 70, 50 pessoas, à noite dá 200, 300. Qual que é a maior dificuldade? Prender as pessoas em nós. Andar junto, comunhão. Tem gente que não quer isso, esta responsabilidade. Por que não quer esta responsabilidade? Porque, irmãos, às vezes a gente quer cumprir uma religião com Deus, mas que meio fora do corpo, sem precisar, sem ter aquela necessidade, sabe, de estar em comunhão. Por quê? Porque isso dá muita dor de cabeça. Às vezes eu tenho que ficar sabendo do pecado do outro, tenho que perdoar. Às vezes vou ficar sabendo do meu pecado e vou ter que ter ajuda. Não é o que eu quero, irmãos. Mas foi isso que Jesus implantou. Jesus, ele veio fazer o que na terra? Ele veio restabelecer relacionamentos. E a gente quer que Jesus passe pela nossa vida, mas a nossa vida não tenha relacionamentos restaurados com o próprio corpo dele. Por isso, por vezes, irmãos, a gente sabe que não está fazendo o que a profecia manda, porque a palavra aqui nessa noite foi: o que você tem falado, o que você tem feito com a profecia que tem sido dita a você? Então eu sei que eu não estou fazendo a vontade de Deus, né? Vamos usar esse jargão, mas eu fico na minha, porque ninguém precisa saber disso, porque eu sou de Deus. E quando se está em muita proximidade com alguém, você tem o quê? Você tem intimidade para ver que as coisas estão erradas. E foram muitas vezes que os apóstolos estavam errados e os discípulos, por vezes duvidando e afundando na água como Pedro, por vezes duvidando que Jesus era o Messias, precisou Tomé colocar as mãos, por vezes duvidando que ele era o Filho de Deus, como Natanael, por vezes brigando com o rapaz que expulsava demônios, e Jesus falou: deixa ele. Por vezes fazendo um pedido absurdo, pedindo para se assentar à direita do Pai, Jesus falou: você está disposto a morrer como mim, como eu? Foram várias vezes, mas havia uma palavra de exortação, uma profecia de Jesus, que alinhava o amor, o desejo de estar em um com o coração do Pai. Nós precisamos um do outro, para que a palavra profética, através da linguagem do amor, aperfeiçoe esse vinho novo. O vinho não pode ser substituído, o vinho tem que ser envelhecido.
O vinho não pode ser substituído, o vinho tem que estar em plena evolução. Aleluia. Jesus ele vai dizer assim: o reino de Deus desde os dias de João Batista é alcançado por intermédio da violência, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se desejarem aceitar, esse é o Elias que havia de vir. Então toda a profecia chegou até João. Por que ela chega até em João? Porque ela vai dizer: vai vir o Messias, vai salvar, vai perdoar pecados, vai se assentar no trono de Davi. E o último profeta João dá o último grito: arrependei-vos, ele chegou. Jesus ele vem falando, ele vem falando, ele vem falando, até ele dar o checkmate, o ultimato. E esse ultimato já foi dado para mim, para você, quando você aceitou ele como Salvador. Mas Jesus ele vai dizer agora no versículo 16, 15: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos uma música de casamento, ninguém dança. Nós entoamos uma música fúnebre e ninguém fica triste. Então, assim veio João e jejuou. Não bebe vinho, vocês diziam, tem demônio. Chegou o filho do homem, bebendo, dançando, e vocês diziam, é um glutão bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Todavia a sabedoria é comprovada. Olha esse finalzinho. Aqui, ó, Mateus 7 aqui. Obras. Sabedoria é comprovada pelas obras. O que Jesus está dizendo? O ultimato foi dado. O ultimato foi dado. A palavra foi ministrada. O que você vai fazer agora com ela? A lei dos profetas foi dita. O que você vai fazer com ela? Vai transformar em obra? Ou vai ficar só no campo verbal? Ou da aceitação? É verdade, é verdade, é verdade. É claro que Deus sabe que é verdade, senão Ele não tinha dito para mim, irmão. Tem ninguém melhor para saber que é verdade aquilo que Ele disse. O que eu vou fazer com essa palavra profética? Será que eu não vou ficar como estava o povo nos dias de Jesus? E como estavam? Como crianças gritando no mercado. Jesus não está aqui colocando em xeque a identidade de inocência da criança, mas Ele está destacando aqui um comportamento em crianças que às vezes não ouve os outros, quando eles estão brincando. Quando acabar o culto aqui, você vai ver, espera um pouquinho, você vai ver um monte de criança aqui na igreja. Eu cresci fazendo isso dentro da igreja, correndo de lá para cá. E eles correm de lá para cá e pega skate, pega a bola, e pula, e sobe aqui, toca a bateria. Não faz isso as crianças? Faz. Você já fez isso quando você era criança? Me falaram que quando acabava o culto, você ia para a cantina. Não tinha. E ela bota para quebrar. A criança, quando está nesse movimento dela de extravasar, ela não vai dar atenção àquilo que você está falando. Não é verdade? Será que nós não estamos assim? Irmãos, a gente está numa correria tão frenética. Irmãos, a gente está numa correria tão absurda que a gente não conseguiu parar aqui para ouvir a palavra profética. E aí essas boas obras que ele vai destacar no final, que são promovidas por intermédio da sabedoria daquilo que eu ouvi, não é transformado em amor, porque eu nem entendi. Outro dia eu falei assim para um auxiliar meu, já tem uns 10 anos, falei assim para ele: ó, querido, vai lá e busca um lance para mim. Lance, lembra do jornal Lance? Eu gostava muito de notícia esportiva, há uns 15 anos atrás. Ele falou: sim senhor. Aí ele foi correndo, não foi, Juliana? Aí ele voltou para mim e trouxe um lanche, um pão assim, Douglas, desse tamanho, um presuntão. Eu falei: o que é isso? Ele falou assim: eu perdi um lanche. Eu falei: não, lance. Aí ele falou: ah, lance. Aí ele foi e voltou com chocolate Lance. Eu falei: filho, Lance jornal. Ah, aí ele foi e trouxe o jornal. Não prestou muita atenção. Outro dia, um outro amigo, aconteceu a mesma coisa. Chegou pro auxiliar dele e falou assim: ah, vai lá no mercado, traz uma bananinha para mim aqui, comer depois do almoço.
Sabe bananinha? Aquele doce bananinha preto? Está escrito bananinha, amarelinha. Sim, senhor, trago. Irmão, ele voltou com uma penca de banana. O que é isso? O senhor pediu uma bananinha, eu trouxe aqui, ó, delícia, hein? Aí o outro pastor estava do lado e falou assim: ainda bem que o senhor não pediu um pé de moleque, senão ele ia lá na Cracolândia, arrancava o pé do moleque e trazia aqui, para o senhor comer. Não entendi nada. Aí, irmãos, Jesus diz assim: aí, queridos, o que acontece? Vamos tocar uma música então, para ver como eles reagem. Música serve para a gente reagir, irmãos. Quando toco uma música que eu gosto, eu começo a reagir em cima dela. A palavra do Senhor Jesus está sendo ministrada, porque Deus espera que eu reaja em cima dessa palavra. Mas uma música, ela só tem o efeito de reação em quem está ouvindo quando eu me atraio por ela. Se você colocar um pagode aqui para mim, irmãos, eu vou ficar assim, ó. Porque eu não sou tão fascinado por pagode. Pode ser que alguém aqui gosta de um pagode. Se você colocar aqui um MPB, música de inteligente, intelectual, eu não vou gostar tanto. Mas se você pôr uma guitarrinha um pouco mais sapequinha, com drive, eu já vou falar: isso é bom, vou reagir, porque eu gosto de rock. Jesus falou assim: o problema é que eu estou tocando todo tipo de música e você não está gostando de nenhum tipo de música que eu estou tocando. Vamos lá, toca música de festa. É ritmo de festa. Nada, ninguém reage. Então vai, toca música triste, ninguém reage. Qual foi a frase que eu disse que tem marcado meu ministério? Eu temo que as pessoas não estejam reagindo à palavra profética. Não estou falando do mundo, não, estou falando de quem está aqui dentro. Porque Jesus, ele tem feito de tudo, irmão. Nós fazemos de tudo, irmãos. Eu fiquei muito triste semana passada. Falei para os irmãos aqui, teve mais de 300 pessoas aqui domingo passado. Falei para os irmãos: nós precisamos de voluntários aqui na igreja, para ajudar nas coisas da igreja aqui, para servir os irmãos novos que estão chegando. Vamos aí, pelo menos uns 10, 20 voluntários novos devem aparecer. Vieram 2 irmãos, 3, todos menores de idade, um só que acho que era maior de idade. Falei: nossa, mas tanta gente, ninguém esboçou uma reação. Vamos lá, vamos servir, pastor, no que eu posso ser útil ao reino aqui nessa igreja. Se eu como pastor não consigo motivar você a ser um voluntário e servir outra pessoa que está aqui inteiramente ligado com você, como é que eu vou conseguir tirar você do teu trabalho e ir com você para a África, irmãos, passar um ano lá? Como é que a gente vai abandonar tudo que a gente tem para poder se entregar pelos pobres? Como é que a gente vai de fato se envolver na missão? Será que a palavra de Deus ela tem conseguido me convencer? Claro que nem todo mundo vai ser chamado para isso, irmãos. Mas o apóstolo Paulo diz: discirna no que você vai ser útil no seu tempo. Você tem discernido e entendido no que você pode ser útil ao reino de Deus, levando ao amor a alguém que está precisando de uma dívida sendo paga, quitada. Irmãos, não tem coisa pior do que dever. E tem pessoas que estão devendo. Só que você já viu aquela pessoa que deve e não sabe? Quando ela descobre, é um grande pavor para ela. Algumas pessoas precisam saber que estão em dívidas, para que elas recebam o perdão. E nós sabemos desse perdão, irmãos. Discernir no tempo profético. Irmãos, a cada tempo que passa, a política, a ciência, o cenário social, a história, irmãos, a arqueologia tem comprovado as verdades da Bíblia. Não vamos falar aqui só de cenário político, não. Vamos falar de história. Na escola bíblica aqui eu mostrei para os irmãos aqui um estudo de um sítio arqueológico na Turquia, trazendo verdades absurdas que confrontaram a ciência, que acreditava que o homem começou a idade da pedra há 6.000 anos, mas bem antes já tinha uma sociedade se desenvolvendo o dobro de idade. De onde veio isso? Então eles passam a não ter respostas que a Bíblia tem. Discirna o cenário,
Jesus não tem ministrado qualquer coisa a você, irmão. No que eu posso ser útil a você, Jesus? No que eu posso ser útil, uma vez que o Senhor fez tudo, aonde o Senhor quer me usar, o que o Senhor quer fazer através de mim, eu coloco o teu reino em primeiro lugar. Então fala que eu estou aqui, dança a música que está sendo tocada. Às vezes aqui no louvor eu brigo com vocês, porque isso é meio que uma expressão primária, irmãos. Estamos aqui no mover, aqui todo mundo parece que tem outro mundo, vamos viver esse mundo do reino. Aqui na igreja é só uma pequena parcela, porque a questão mesmo é fora daqui, irmãos, que a gente tem que resolver. Deus sabe, o Espírito Santo sabe, irmãos, como eu insisti com os irmãos da igreja para assistirem às aulas de escatologia, foram tremendas. Terminou sexta-feira agora, 1 ano depois. Quanta música o Senhor Jesus tem tocado através de nós, para nós, e Ele está dizendo: reaja a isso. Estou esperando algo de você. A sabedoria é comprovada pelas obras que são frutos. Eu ouvi a palavra profética, eu começo a desenvolver os frutos do Espírito, e dentro deles o que jamais morre é o amor. E a chamada nessa noite é: o que é a regra de ouro? Ser salvo e fazer alguém salvo, ser amado e fazer alguém amado, ser perdoado e caçar alguém para que ela receba o mesmo perdão que eu recebi. Amém? Para terminar a ministração, Romanos 10. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome será salvo, mas então porém, no entanto, como invocarão aquele que não creram? Como crerão em quem nada ouviu falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Opa, que aspiral é esse aí, pastor? Pois é, confessou Jesus, foi salvo, glória. Não, mas como vai ser salvo se não creu? Como vai crer se não ouviu? Como vai ouvir se ninguém foi falar? E como alguém vai falar se ninguém enviar? Nós precisamos de pessoas que enviem, pessoas que falem, pessoas que ouçam, pessoas que creem, pessoas que são salvas. Isso é uma espiral. Jesus está dizendo: todo mundo no corpo vai ter uma utilidade. As suas obras serão úteis no meu reino. Jesus está te cobrando de algo, e não é à toa que Ele está te cobrando de algo. Jesus está insistindo em algo, Ele deu um checkmate, um ultimato, e isto não é à toa. Disse no seu tempo: onde é que você vai ser útil? Enviando? Sendo enviado? Falando? Ele vai dizer: quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E não é tremendo a gente falar de quão maravilhosos são os pés? E o que seria esse termo, quão maravilhosos são os pés? Esse é um termo originado na profecia de Isaías, que diz: quão maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anunciam as boas obras, que comunica a todos a paz e traz as boas notícias, que proclama a salvação e declara a Sião: o teu Deus reina. A profecia de Isaías usava um momento histórico em Israel para retratar a história final da humanidade. Os mensageiros, isso há quase 600 anos, 500 anos antes de Jesus, estavam trazendo a boa notícia para aqueles que estavam na Babilônia. E qual era a boa notícia que eles estavam trazendo? Que eles estavam livres. Nossa, meu Deus do céu, não é qualquer coisa não, irmãos. Olha a analogia que reflete a nós. Os mensageiros estavam vindo, todo mundo estava feliz.
Eles vão chegar com a boa notícia. Irmão, a gente fica feliz quando alguma coisa nova está chegando. A gente tem a mania de comprar pela internet. Agora, outro dia eu comprei um brinquedo para o meu filho, e a gente ficou na expectativa, vai chegar. Até ele, que não entende muita coisa, ficou na expectativa. A gente fica na expectativa para alguém trazer uma mensagem. Estava todo mundo aprisionado, esperando que o mensageiro dissesse: você está livre. Se a palavra profética se cumpriu em mim, eu fui o primeiro a ouvir que eu fui livre. E ele está dizendo: seja enviado, seja enviando, vai levar essa mensagem. Outras pessoas precisam ouvir que estão livres. Demonstre amor ao próximo, trazendo liberdade, quitando a dívida deles. E ela vai dizer: quão formosos são os pés, porque você enxerga maravilha nos pés. Os pés tinham um sinal para o mensageiro. Pés maravilhosos eram que tinham caminhado muito. Às vezes era necessário parar na jornada para lavar os pés e descansar para continuar andando. Mas os pés desse mensageiro que está chegando são maravilhosos. Ele foi capacitado para a jornada, ele foi preparado, ele foi lavado. Jesus fez isso em sinal de servidão, lavou os pés, nos amou, nos perdoou, e agora eu tenho os pés preparados para caminhar, irmão. Você tem caminhado nas verdades do reino, você tem feito isso. Você é alguém que entendeu a mensagem de Jesus, mas só está vindo na igreja, ou há no seu coração desejo de fazer mais. O mínimo que deveria ter em nós é uma cobrança, uma autocobrança, motivada pelo Espírito Santo, dizendo: eu tenho que fazer mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que conquistar mais, eu tenho que pôr pessoas em liberdade. Lá no mito da caverna, quem foi que escreveu o mito da caverna? Foi Platão. Ele dizia que o cara saiu da caverna e foi livre, mas ele só tinha uma vontade: voltar para dentro da caverna e libertar todo mundo que estava lá. O Evangelho de Jesus fala sobre isso. As palavras dos profetas são antes dessa filosofia de Platão, e muito antes fala sobre isso. O instinto humano pede isso, libertar quem está preso. Eu estava assistindo em casa esses dias, eu achei até rápido, mas passaram lá um documentário sobre os garotos sendo libertos lá da caverna na Tailândia. E aquilo me fascinou, aquilo me comoveu. Você chora junto. Os meninos 15 dias sem água, sem nada, em escuridão, e o mundo inteiro parado. Nadador da Britânia, mergulhador do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Austrália, e tinha brasileiro lá, e médico, todo mundo envolvido. 100 homens dentro de uma caverna para salvar 15 meninos. Nós temos nos esforçado, irmão, porque é lindo, é nobre ver alguém salvando uma criança. Jesus salvou todos. E ele disse: agora eu estou dando para você essa missão, hein? Entendeu a palavra profética? Você é a extensão do meu amor. Você é a extensão do meu amor. E aí? E aí? E aí? Nós estamos nos reunindo. O que nós vamos fazer para ganhar a cidade para Jesus? Pastor, o que nós vamos fazer para ganhar o Pimentas para Jesus? A gente mal se reúne como igreja, irmãos. O que nós vamos fazer para ganhar os traficantes, os usuários, todos eles para Jesus? O cara rico lá também, não é só o pobre não, rico também. O que nós vamos fazer? Uma música está sendo tocada, entenda. Ele está voltando. Roberto Carlos cantou isso. Vista-se de branco e deste amor que vem do alto, busque os céus e o seu pensamento. Ouça que a verdade e as palavras dos profetas nunca se perderam no vento. Pare para pensar, pense muito bem. Olhe que esse dia já vem. Foi um cara do mundo que escreveu isso. Por que a gente não começa a entender essa verdade do reino de Deus? Ele está voltando, e eu preciso entender isso, fazer alguma coisa. Amém? E ele vai dizer: mesmo assim, nem todo Israel aceitaram o Evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor,
Quem deu crédito à nossa pregação? Pesado, né? Se pergunta: eu estou dando crédito a essa pregação?